Gente, o assunto de hoje vai ser sobre faculdade. Por quê? Porque é um assunto que eu estou passando e eu queria muito compartilhar isso. E é muito complicado hoje em dia falar sobre faculdade com pessoas que já estão na faculdade. Ou pessoas, tipo assim, muito mais velhas do que eu, sabe? Então elas já passaram pela primeira faculdade, ou pela segunda, ou até terceira faculdade. Já são mestras no que fazem e tal. E no meu caso, não. No meu caso, a minha crise existencial sobre isso é a crise existencial que todo mundo tem. Que é o que eu faço da minha vida. Por que que eu, na pouca idade que eu tenho, e como muitas pessoas falam e ficam frisando isso o tempo inteiro, não tenho experiência sobre nada, e eu não sei o que o mundo me aguarda, por que eu preciso decidir a minha vida inteira com base num curso de 4 anos? Gente, na minha cabeça, tipo assim, isso é muito claro, né? Por quê? Por que isso me cabe dessa maneira? Por que eu preciso tão drasticamente me fechar numa caixa que só me fale sobre aquilo? Tipo assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto, ou por exemplo, eu tenho essa feição, esse agrado em seguir uma rotina todos os dias igual. Eu não gosto. Eu realmente não nasci pra fazer todos os dias a mesma coisa. Porque eu não consigo fazer todos os dias a mesma coisa. Eu fico extremamente enclausurada fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, eu sei que isso é algo ruim. Porque eu sei que hoje em dia o mundo, ele faz com que a gente tenha essa obrigação de realmente fazer todos os dias a mesma coisa. Tanto vai, se você trabalha... Tem pequenas situações no dia a dia que realmente te levam a não fazer aquilo. E que, nossa, hoje você discutiu com tal pessoa no seu trabalho. Hoje aconteceu tal coisa. Hoje eu acordei mais feliz. Hoje eu acordei triste. Então, tipo assim, essas pequenas coisas fazem com que seu dia não seja igual. Mas na prática, você vai fazer sempre a mesma coisa. Por exemplo, se você for alguém que trabalha num escritório na parte de faturamento, todos os dias a obrigação que você tem é faturar. E é infelizmente a realidade. Então, tipo, por quê? Por que o mundo nos leva a buscar fazer sempre a mesma coisa? E, gente, eu sei que tem toda a explicação histórica, política, cultural e social e blá, 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 blá. Gente, os vídeos daqui, eles não são para respostas, eles são apenas para falar. Eu só quero falar o que me indigna. E, nossa, tem muita coisa, inclusive. Mas, né? Vamos começar daí. Só que antes de eu me aprofundar mais, vou mostrar pra vocês o que a gente vai crochetar hoje. Porque essa também é a vibe do vídeo. Crocheta e conversa. Obviamente, vamos crochetar e conversar. Eu tenho uma loja de crochê e uma loja de amigurumis. E no momento, eu tô desenvolvendo a personagem da loja, né? Que vai me representar na loja e tal. Não vou dar spoilers aqui, obviamente. Vão ter que seguir a minha loja para descobrir a queridíssima. Mas eu vou mostrar ela de costas. Eu preciso bloquear o cabelo dela. Ele está assim no momento. E quando a gente vai blocar, né? Agora vamos falar de crochê. É necessário a gente bloquear porque quando a gente bloca uma peça, sendo ela tanto uma peça de vestuário, uma bolsa ou até mesmo a parte dos amigurumis, a gente traz mais rigidez para a peça. Então ela fica mais firme, mais intacta e automaticamente ela fica como você quer. Então, por exemplo, aqui no caso dessa personagem, eu quero que ela tenha trancinhas, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Aqui é uma trancinha, ela vai ter duas. Aí, pra eu não ter que ficar sofrendo o tempo inteiro da ponta ficar descolando e a trancinha desmanchar, e toda essa parte lateral do cabelo ficar na mesma posição, eu bloco o cabelo. E como eu faço isso? Eu vou tirar daqui e vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um lugar. Eu uso essa placa de isopor. Eu já usei papelão e tal, mas é o que eu uso no momento, é uma placa de isopor, mais grossa. E um spray de água com amaciante. A marca aqui que não me patrocina. Mas enfim, eu gosto de usar amaciante. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas eu acho que traz outra cara e realmente deixa macio, gente. Né? No caso, eu uso linhas de algodão. Então, isso traz a maciez pra peça.
E às vezes, nesse spray aqui não, mas nos sprays tipo assim, da época que eu fazia roupa, que hoje em dia eu não faço mais, mas na época que eu fazia roupa, eu colocava álcool também, porque eu achava que trazia aquele aspecto mais brilhoso pra peça, fora de desinfetar, né? Porque isso também é muito importante. No amigurumi, depois eu faço um outro processo de desinfetação. Desinfetação que fala? Desinfetante? Eu não sei, gente, a palavra, mas enfim, né? Eu vou passar ele depois por outro processo pra deixar ele bem limpinho. Fora que, né, a margenagem de linha, as mãos sempre limpas pra fazer a peça e tal, esses pequenos detalhes que, né, fazem total diferença no produto final. Mas, enfim, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todo o cabelo da cabeça, né? Aqui é a cabeça. A gente tem que tirar todo o cabelo. Então, a gente tem que tirar todos os alfinetezinhos, né? Enquanto eu faço isso, vamos voltar ao assunto da faculdade. Gente, eu sempre fui uma pessoa extremamente confusa. Mas, ao mesmo tempo que eu era confusa, eu era muito decidida. Então, se eu virasse e falasse que eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo. Não importa o que eu precisava fazer, sabe? Tipo assim, não importa. Eu ia atrás do que eu queria fazer. Isso também vai ser pauta para outros vídeos, né? Para outros vídeos que, por exemplo, vamos falar de hobbies. Eu sempre fui alguém que eu tive muitos hobbies. Eu fiz todas as atividades possíveis que você pode imaginar. Porque eu queria descobrir tudo, gente. Eu queria também, sabe, o que eu gostava. E no curso de faculdade também sempre foi assim. Então, eu queria... E eu achei que quando eu saísse do ensino médio, como qualquer outra pessoa, eu ia conseguir já saber o curso que eu queria. Mas não. Eu tinha certeza que eu queria medicina. Porque eu queria muito ser psiquiatra. E é inclusive o meu tópico sensível pro resto da minha vida. Porque eu sei que eu não tenho disciplina suficiente. E eu não estou decidida, dedicada e apta a ficar muitos e muitos anos estudando para passar em medicina, porque eu não tenho condição de pagar uma medicina particular. Então, quando eu decidi fazer medicina, eu estudei muito no terceiro ano do ensino médio, se eu conseguisse passar direto. Eu sabia que era muito improvável, mas tipo assim, vai que, né? Vai que eu fui abençoada por Deus e eu conseguiria. Obviamente eu não consegui, porque estamos aqui falando sobre isso hoje. Mas, então, eu não consegui. E foi aí que eu decidi, eu falei, ok, vamos ter que achar outra coisa pra fazer. Ó, gente, aí o cabelo fica assim, né? Depois você tira ele da cabeça. Aí, na placa de isopor, eu preciso deixar ele retinho assim. E as tranças também, né? Então eu vou fazendo isso enquanto a gente conversa e depois eu mostro pra vocês, né? Também tô meio confusa de como a gente faz as coisas aqui. Mas enfim, vamos lá que tudo dá certo no final, gente. Sim, voltando ao ponto aqui da faculdade de medicina. Eu não passei. Eu já sabia que eu iria passar, inclusive. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fiquei tentada no que eu iria fazer depois disso. Saiu o resultado do Enem, saiu o resultado da FUVEST, de todos os vestibulares de faculdade pública que eu poderia prestar. Saiu o resultado do ProUni, sabe? E foi quando eu me vi sem saber o que fazer. Tipo assim, gente, não é exagero. Eu olhava assim, eu olhava pras pessoas e eu não conseguia responder o que eu queria. Até hoje eu não sei, na verdade. Então, sabe, então, nesse é o ponto. Aí eu fui pesquisar, porque se tem uma coisa que eu sempre fiz, sempre vou fazer e vou manter pelo resto da minha vida, é que quando eu gosto de uma coisa, ou quando eu quero saber sobre uma coisa, eu pesquiso o máximo que eu puder sobre ela. E, gente, não é pesquisar no Google não, viu? Porque se tem uma coisa que não dá certo é pesquisar as coisas no Google. Você tem que ir atrás de livros, você tem que ir atrás de artigo acadêmico, de entrevistas de pessoas que são realmente reconhecidas por aquele assunto. Então, é realmente procurar e procurar o procurar, sabe? Vocês entenderam? Tipo assim, não é só procurar o assunto, você tem que procurar onde procurar antes de procurar o assunto. E foi o que eu fiz. Eu fui pesquisando, né, muitos e muitos cursos. E eu tive uma certeza, depois de, tipo assim, um mês procurando, que eu queria a área da saúde. Não sei o porquê. Gente, tem certas perguntas que eu não tenho a resposta ainda, tá? E essa é uma delas. Eu não sei o porquê. Porque eu não sou uma pessoa que eu realmente penso em, tipo assim, nossa, quero fazer a área da saúde, por exemplo. Já escutei muita gente que é enfermeira falando
quero fazer a área da saúde porque eu me interesso em cuidar das pessoas. E não é que eu não me interesse. Eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito de ser aquela pessoa que vai trazer o conforto para aquela outra pessoa no momento de angústia, né, no caso, que ninguém fica bem quando tá procurando qualquer serviço da área da saúde. Só que eu não acho que seja essa a minha resposta, sabe? Eu acho que pode sim ser a resposta de outras pessoas, mas eu não acho que seja a minha. E foi aí que eu fui pesquisar, blá, 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 pesquisei todas as áreas possíveis, vi físio, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, blá, blá, blá. E eu cheguei na psicologia. E todo mundo falava pra mim, se você quer psiquiatria, faz psicologia, que é quase igual. Eu sempre soube que não era igual. Mas eu gostava de uns aspectos da psicologia. Eu sou muito curiosa e eu gosto muito de falar sobre relações humanas. Ou sobre como o cérebro daquela pessoa funciona, de maneira cognitiva. Então, tipo, nossa, eu amava esse tipo de assunto. E eu falei, às vezes é isso, sabe? Às vezes essa é a minha missão aqui. E eu fui. Gente, fui mesmo, vou falar pra vocês. Fui, fiz, ia na faculdade. E no primeiro, tipo assim, na primeira semana de aula, que eu acho que é a semana que todo mundo tá, tipo, meio... Uau, estou aqui numa faculdade fazendo... Finalmente vou poder fazer tudo o que eu quero. E vou ter aula somente do que eu quero. Eu realmente achei que eu tava no curso certo. Realmente achei. Só que aí foi passando o tempo. E as pessoas foram falando como elas se sentiam a respeito do que elas queriam pra mim. Sobre se realmente aquilo era o que elas queriam ou o que elas buscavam. E eu não conseguia me ver naquilo. Tipo assim, eu conseguiria me ver trabalhando. Mas eu consigo me ver trabalhando em qualquer coisa. Gente, se você imaginar e a sua imaginação for fértil, até sei lá. Vamos falar uma profissão que seja o contrário. Gente, até bombeiro eu consigo me ver fazendo. Mas não é pra mim. Então, tipo assim, sabe, foi passando o tempo e eu fui pensando em, meu Deus, eu não me vejo fazendo isso. Mas, né, eu fui. Foi passando o tempo, eu fui conversando com as pessoas e chegou no final do primeiro semestre. E eu tava, tipo assim, desanimadíssima. E eu nem queria ir pra faculdade mais, eu não me via naquilo, eu não me sentia correspondida. E eu sempre fui alguém que eu preciso me sentir correspondida no que eu faço, senão eu perco o ânimo. E tal, eu não me sentia correspondida. Fui falar com meus universitários, porque eu tenho 4 irmãs. Então, eu tenho muita gente pra conversar. E são muitos pontos de vista, fora os meus pais. A minha família é muito grande, então, né? Fui conversar. E eu realmente tive a certeza de que eu não estava no curso certo. Gente, eu entrei numa puta crise existencial da vida. Sabe, tipo assim, como todo mundo entra. E, tipo... Fora a crise existencial, eu comecei a pensar. Eu não acredito que eu gastei 6 meses da minha vida dedicadas a isso. Porque eu não era também uma aluna ruim, gente. Eu realmente era dedicada, sabe? Eu sempre me propus que eu ia ser muito dedicada na faculdade. Porque eu ia estar fazendo a minha escolha e tal. Eu não acredito que eu fui uma aluna dedicada por 6 meses pra nada. Entrei no processo de negação e tal. Mas no final das contas, eu não me arrependo não, viu? Eu vou falar pra vocês. Eu realmente sou certa e tenho certeza de que tudo pode ser bem aproveitado nessa vida. E essa é uma das coisas. Então, eu não acho que eu tenha feito um semestre de psicologia à toa. Hoje em dia, né, no caso, né? Porque eu achava que eu tinha feito à toa. Mas, passou a crise e eu virei e falei, então o que a gente faz? Foi aí que eu entrei numa outra crise. Mas dessa vez não foi existencial. Foi de que era o assunto do começo do vídeo. Por que o mundo nos faz ter que escolher? 30 segundos de silêncio. Tipo assim, eu queria entender por que eu era... Não era, né? Talvez era não fosse a palavra certa. Mas por que culturalmente e politicamente, não no aspecto político, mas no aspecto de convivência em sociedade, eu precisava escolher.
Por que eu não poderia ter todas as profissões do mundo? Eu sei que eu posso. Só que, gente, todo mundo sabe a complexidade que é hoje em dia, principalmente no cenário brasileiro, você conseguir manter uma profissão. Quem dirá muitas. E eu lembro, gente, que eu falava com a minha amiga pessoal, Isabela, queridíssima, inclusive, que eu não sabia. Eu não... Tipo assim, eu tinha muitas áreas de interesse e eu não consegui decidir em qual que eu queria ir agora. Porque eu sempre fui muito clara, né? Eu deixei isso muito claro. Eu falei, eu não vou me contentar com uma área só. E eu acho que é muito mais fácil eu aceitar isso já. Que eu não vou conseguir ficar em um lugar só. Vai passar anos que eu já vou, tipo assim, ter a minha profissão formada, eu vou estar fazendo outra coisa, nada a ver com o que eu fiz. Não quer dizer que eu não vou ser uma boa profissional por isso, porque eu sei que eu vou. Mas é só porque eu quero entender o mundo. Eu quero me encaixar em todos os lugares do mundo, então eu quero saber falar um pouquinho de tudo. Só que eu não quero falar por falar, gente, eu quero falar com propriedade também, né? E tem certos assuntos que só pesquisar não faz o mesmo efeito, sabe? De você realmente ser formado naquilo. E tal. Mas, né? A vida foi passando. Pesquisei muito e decidi que eu iria fazer nutrição. Realmente gosto muito da área. Quero entender e quero ser a pessoa que faça com que as pessoas percam o medo de alimentos e entendam que comer é muito além de comer. Tipo, da prática, né? E tal. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Agora vamos voltar na crise existencial, que é o assunto desse vídeo, porque eu falo demais e eu me perco. Por quê? Sabe, tipo assim, eu tenho certeza, eu não sei em quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas eu tenho certeza que eu vou escutar muito. E talvez seja o que eu queira. Porque eu quero entender o porquê na sua visão, você que tá me escutando aí, por que a gente é obrigado a fazer isso? E com certeza vai ter alguém me falando, nossa, mas você não é obrigado, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Gente, culturalmente falando, você é obrigado sim. Se você não escolher uma faculdade, você não arruma emprego hoje em dia. E se arrumar, você não vai ser um emprego que você realmente consiga se manter daqui a 5 anos. 2, você não... É horrível falar isso, mas você não tem o mesmo nível de respeito do que uma pessoa que é graduada. É a realidade. Seria muito errado eu falasse que não é. Porque é. E todo mundo sabe disso. Mas... Então por quê, sabe? Então eu quero escutar a opinião de você. De você que tá me escutando. Por quê? Por que você acha? Porque na minha visão, eu entendo que seja algo necessário para manter o funcionamento da sociedade e o funcionamento dos fluxos padrões e a organização política, econômica e social de um país, por exemplo, no caso, né? Mas, tipo assim, como? Porque, gente, eu sei que não é só eu que tenho esse pensamento. Eu sei que não é só eu que queria fazer todos os cursos do mundo, porque você se vê feliz e você quer saber de todos os cursos. Sabe, tipo assim, eu sei que tem mais gente igual eu. Porque não é possível que só eu reflita sobre isso. Tipo assim, eu entendo que tem outro extremo de pessoa também, que é a pessoa que se contenta com uma só, tipo assim, com uma só profissão, com uma só definição sobre si mesmo. E tá tudo bem, gente. Isso, olha, pra mim, você sendo feliz, tá chuchu, beleza. Só que pessoal, eu sou alguém que eu não me defino por uma coisa só. E eu não gosto. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais adoro em mim. É poder ser um monte de coisa. É poder saber fazer de tudo. É poder ter, tipo assim, gente, porque esse mundo é tão grande. E essa é uma das coisas também. Esse mundo é tão grande e é tão cheio de culturas, é tão cheio de pessoas diferentes, que cada pessoa tem o seu valor e a sua visão sobre o mundo. Por que a gente tem que se fechar numa caixa e ser uma pessoa só? E eu entendo que, né, gente, eu adoro história. Então eu sei que, historicamente falando, para as grandes potências, é muito melhor você ser
uma pessoa de uma definição só. Porque é muito mais fácil controlar um todo igual do que um todo diferente. Sabe? Tipo assim, isso é uma coisa óbvia. Mas, sabe, eu não queria ser assim. Eu queria poder ter todas as definições e tal. Gente, talvez eu esteja confusa demais. Mas esse vídeo realmente é... Eu só tô falando, sabe? Eu tô soltando as informações aqui. Que eu adoro falar. E eu não queria guardar as coisas pra mim. Sabe, gente, eu vou até mostrar o meu caderno da faculdade pra vocês. Vocês acham mesmo que uma pessoa que usa um caderno desse pra faculdade de nutrição sabe decidir o que é da vida? Gente, olha... Sabe, tipo, não. E talvez eu não precise. E que era outra pauta que eu queria chegar pra encerrar esse vídeo. Às vezes a gente se cobra tanto em tentar caber na definição como um todo, sendo que a gente não cabe. Mas e se a gente simplesmente parar de tentar caber? Tipo, e se ao invés de eu vir aqui e falar tudo isso pra vocês, eu simplesmente aceitar? Mas se eu aceitasse também não teria graça, que eu não estaria aqui falando com vocês. Mas enfim, acho que vocês entenderam a minha linha de raciocínio aqui, ó. Minha linha de raciocínio. Que a gente talvez não precise ser igual a todo mundo. Realmente. Mas o mundo nos força a ser assim. E essa é a parte triste da coisa. É que a gente pode até aceitar que a gente é diferente. A gente pode até aceitar que a gente não tem as mesmas escolhas ou que a gente quer fazer todas as profissões do mundo e que a gente não vai conseguir. Mas o mundo não aceita. Provavelmente a gente vai ser taxado de louco. Ou de uma pessoa confusa, ou até de palavras piores do que confusa pra taxar alguém que não sabe o que é da vida. Mas e se na verdade eu sei? Eu só não sei onde. Ou qual eu quero fazer agora. Sabe, vocês entendem isso? Tipo, é tão... O mundo e as profissões hoje em dia, elas são tão superficiais que pessoas que não são superficiais e não gostam de superficialidade, ou tipo assim, são intensas em tudo que fazem, não se encaixam na superficialidade. E gente, eu não vou me contentar em ser uma nutricionista que seja superficial. Eu não quero. E tá tudo bem? Eu acho que é isso que faz as pessoas diferentes. Mas me cabe ser assim no mercado de trabalho? É aí que eu quero escutar a opinião de vocês, gente. Me falem nos comentários o que vocês pensam. Agora voltando aqui pro crochê, que eu juro pra vocês que eu tava fazendo. Eu bloqueei. Falta só prender aqui essa trancinha que eu achei que eu tinha prendido. Tá blocado. Tá certo? Aí você espirra o spray. Gente, não precisa espirrar muito não, tá? Tipo assim, é só até ficar, tipo assim, você passa o dedo, você sente que tá meio úmido por cima, né? Não precisa ficar encharcado. E agora que você molhou ele, você deixa secar. Não demora muito. Aqui onde eu moro tá calor hoje. Então, acho que até, tipo assim, de tarde ele já secou e eu já consigo colocar ele de maneira fixa de novo. Mas é isso. É assim que você bloca um cabelo, que era a pauta hoje. E essa é a minha discussão sobre faculdade. Uma das discussões, né, gente? Enfim, não sei a maneira correta de terminar esse vídeo, ok? Vou dar outro spoiler pra vocês. Vou dar outro spoiler, né? Um breve spoiler da personagem. E é isso, gente. Agora, enquanto o meu cabelo seca, eu vou começar a fazer outra coisa. Que nem é amigurumi dessa vez, gente. Eu adoro amigurumi, mas é realmente, tipo assim, a paixão da minha vida é fazer amigurumi. Mas não é tudo que a gente, né, faz o que a gente quer. Tá vendo ali? Quer ver? Eu vou virar. Vou mostrar que vai aqui é melhor. Aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma mandala que eu fiz. Não, acho que não dá pra ver, mas enfim, é uma mandala que eu fiz. E eu gostei muito, né? Eu fiz, tipo, pra testar mesmo. Pra ver se eu gostava disso. Era algo que eu nunca tinha feito. E agora eu decidi que eu vou fazer um tapete. Um tapete de
de mandala. Só que, gente, eu tenho um problema. Agora o papo é voltado para pessoas do universo do crochê. Eu não gosto de mexer com barbante. Eu não gosto mesmo, tipo assim, a textura do filme dá muita gastura. Então eu vou fazer um tapete de fio de algodão. E vocês provavelmente vão me achar maluca. Porque olha a finura desse fio. Só que, tipo assim, gente, vai demorar? Vai. Mas tá tudo bem. Eu simplesmente vou fazer assim. E tá tudo, sabe, e é isso, e tá tudo bem eu não encaixar nos padrões da sociedade. Acho que é isso que tem que entrar na minha cabeça, gente, porque eu tô falando aqui pra vocês, pra ver se entra na minha cabeça. Porque esse é um assunto que eu queria falar tinha muito tempo, sobre a faculdade e tal, porque eu preciso que entre na minha cabeça que tá tudo bem eu ser uma pessoa confusa e não ter uma definição pra isso. E acho que foi isso, gente. Deixem vocês com o meu papo esquizofrênico de hoje e nos vemos na próxima com mais papos esquizofrênicos. Um beijo.